Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $28.200. Bitcoin que demonstra força e consegue romper os 28K depois de dados da inflação ligeiramente melhores do que o esperado. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e também mostrando quais as oportunidades para o momento. Afinal, será que isso é só um pullback para a gente ter mais queda e enfim romper os 27? Ou acabou a tendência de baixa e vamos voltar para alta? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de lembrar vocês que hoje é o último dia com o carrinho aberto nesse preço promocional do nosso programa de membros, tá bom? Nosso programa de membros é onde você vai ter a nossa carteira recomendada, onde eu vou te contar, onde eu estou comprando e vendendo Bitcoin, as altcoins. Por exemplo, naquela de ontem, essa semana aí, eu comprei 4 altcoins. Uma delas que eu não comprava desde 2022. Então, enquanto nas quedas muita gente fica só falando do risco, as pessoas fecham os olhos para as oportunidades. Nós não fazemos isso. Sempre quando a gente vê uma oportunidade, a gente avisa para vocês no Gestão Exposição. Inclusive, se você está no Membros, corre aqui para você ver quais altcoins foram essas, beleza? Além disso, nas TEDs de investimento, você vai ter vários cursos, várias aulas para entender os nossos investimentos. Tem as notícias de economia, você pode tirar suas dúvidas comigo aqui no Fale com o Sênior. E além disso, tem várias lives, toda segunda e quinta, além de lives especiais como a gente teve hoje para falar do CPI. Então participe, tá bom? Último dia nesse preço promocional aqui com o carrinho aberto, primeiro link da descrição. Muita gente também pode estar com dúvida, pô, eu não estou entendendo o Discord. Cara, a gente tem tanto uma equipe de suporte no WhatsApp para tirar suas dúvidas, quanto você pode simplesmente vir aqui ó, nas informações, suporte dúvidas e mandar suas dúvidas aqui que a gente responde rapidamente para você. Beleza? Então é isso, vamos começar aqui, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin, nos mercados, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, os mercados eles estão subindo hoje, tá? Muito por causa dos dados da inflação. A gente teve a divulgação desses dados aqui, eles vieram levemente melhores do que o esperado, tá? Quase tudo veio de acordo aqui, menos a inflação cheia no anual, que veio 4,9%, estavam esperando 5%, né? Porém, dentro desses dados de inflação, tem algumas áreas que o mercado parece ter gostado que a inflação diminuiu. Então, talvez por isso a gente está vendo um Bitcoin recuperando, o S&P recuperando, o Nasdaq tentando romper máximas do ano, né? Então, é importante a gente entender isso. O mercado gostou desses dados, pelo menos num primeiro momento, ok? E a gente está tendo essa tendência de alta aí no curto prazo nos mercados. Tendo isso em vista, a gente também entende que o mercado está precificando de maneira ainda mais clara que a gente não vai ter aumento de juros na próxima reunião, tá bom? Antes a gente estava com 78% do mercado acreditando, agora 86%. Ou seja, esses dados foram bons para a inflação, tá? Devem influenciar o Fed a manter a taxa de juros inalterada na próxima reunião. Tranquilo, continuando aqui, indo para uma análise do Bitcoin, que é o que mais importa, obviamente. A gente entende que a gente ainda continua dentro da nossa consolidação entre os 30 e os 27. Como a gente disse para vocês, não é momento de shortar. Quando a gente está lá embaixo da nossa consolidação, você deve shortar de duas uma. Ou na parte superior do range, igual a gente fez 4 shorts aqui na semana passada, com o Bitcoin testando, até mais, eu fiz 4, mas a equipe, se for somar todos, deve ter sido muito mais. Aqui, na parte superior do range, ou então numa tendência de baixa nas retrações, tá bom? Então a gente esperou o preço acima dos 28 para fazer o nosso primeiro short, já começamos a shortar, tá bom? Não o Bitcoin, mas altcoins que estão mais feias que ele, tá bom? Então a minha ideia é shortar algumas altcoins aqui. No live trading, obviamente, eu aviso para vocês quais altcoins eu estou shortando, tá? E por quê, né? Por que passa a fazer sentido? Primeiro, como uma maneira de proteção, né? A gente protege as nossas exposições no criptomercado shortando algumas altcoins. Seja as altcoins da carteira recomendada, que a gente avisa no Membros, seja altcoins que a gente só está vendo uma oportunidade e a gente nem tem elas, tá? Isso permite a gente ganhar dinheiro mesmo com o mercado caindo. Se a gente simplesmente só investisse, cara, pô,
a gente teria que depender do mercado para ganhar. E você não tem que depender do mercado para ganhar, você tem que depender da sua estratégia, né? Então é por isso que a gente tem uma estratégia de curto prazo para fazer os trades independentemente de qual a criptomoeda e uma também de longo prazo, onde a gente compra as altcoins que a gente tem na carteira recomendada e se tiver a oportunidade de vendê-las para comprar mais dessas altcoins mais abaixo ou para realizar lucros em dólar, a gente também faz, tá bom? Fiquem atentos ao canal Gestão Exposição. Tranquilo. Tendo isso em vista, né, eu acho que a gente vai ter algumas oportunidades de short aqui acima. Tranquilo? Outro ponto muito importante que eu posso destacar para vocês é que a gente tem um sentimento melhorando, mas sem confirmação ainda, tá? A gente teve uma queda do long short ratio para 1,78, mas a gente não tem aumento de open interest, tá? Então, quando isso acontece, o preço está subindo, o open interest não está acompanhando, a gente está indo numa zona de resistência que, inclusive, teve aumento de open interest, a gente abre espaço, sim, para a gente ir shortando altcoins ao longo dessa subida. Se a gente começa a subir aqui, isso começa a despencar e o open interest começa a pumpar, opa, talvez seja o momento de segurar a mão um pouquinho aí e não shortar tantas altcoins assim. Mas enquanto a gente está subindo, sem confirmação dos nossos indicadores aqui, não que seja tudo ruim, né, mas, pô, queda no open interest, muita liquidação, muita compra a mercado, cara, 400 milhões de dólares de compra a mercado aqui no delta de 30 minutos. Então, assim, realmente, assim, me parece que a gente vai ter oportunidades de short em algumas moedas, tá bom? Eu acho que essas oportunidades vão se apresentar até principalmente os 29k. Se a gente começar a romper os 29, caras, é uma demonstração de fraqueza muito forte, o que pra mim pode, enfim, levar a gente a testar e romper esses 30k, tá bom? Então é a zona que eu tô de olho, até os 29,200, 300 ali, eu vou pensar em shorts. Passou disso, caras, pra mim fica muito forte. Talvez a gente venda um pouco do Bitcoin ou de altcoins aqui em cima para realizar lucro, mas shortar para mim é nessa zona aqui, é na zona que a gente teve o aumento de open interest na queda, tá entendendo? Então se a gente passa dessa zona aqui, não faz muito sentido para mim continuar olhando para baixo. Na verdade eu vou olhar para alta, porque a gente já testou por diversas vezes os 30k, não rompeu. E numa quarta vez que a gente for testar, eu imagino que a gente rompa, até porque a tendência de longo prazo é de alta, queres. É importante a gente entender isso, tá bom? Porque a gente está falando de risco, cara, a gente está... Estão aparecendo grandes oportunidades, não só no Bitcoin, mas nas próprias altcoins aí, que estão caindo muito mais do que o Bitcoin, né? Então você quer comprar altcoin quando? Quando elas estão caindo e se desvalorizando a pontos nunca antes vistos em relação ao Bitcoin, ou você quer comprar quando elas estão subindo nas máximas, quando tá todo mundo no FOMO, quando todo mundo tá fechando os olhos justamente para os riscos. Então é por isso que a gente criou o programa de membros, para você saber os momentos corretos de comprar as altcoins e não ficar caindo em narrativa com medo toda hora que tem oportunidade, beleza? Além disso, para finalizar, vamos falar um pouco sobre o book aqui, né? O book do Bitcoin que também estava denotando pra gente que a gente teria dificuldade de passar dessa região ali dos 27.500, 27 mil dólares. Nesse momento a gente começa a ver um book, olha só, já até vejo aqui no trading lá, no TRDR, inclusive tem na descrição aqui o TRDR que eu utilizo para ver análise de sentimento. Se vocês ainda não criaram conta, você tem 7 dias gratuitos, tá bom? Mas quando a gente olha aqui, o book neste momento, olha só. O book nesse momento aqui, a gente tem um book que tem equilibrado, né? Me surpreendeu positivamente. Uma pressãozinha vendedora nos 28.400 até os 28.500, talvez seja um ponto para vender mais uma altcoin, né? E depois só lá nos 29, assim, lá nos 29 eu penso em vender outra alt, tá? Já falando de ordens compradoras, algumas pressõezinhas ali entre os 28.100 e 27.900, e algumas ordens aqui nos 27.500 e tal, 27. Então me parece bem claro aqui, já indo para o curto prazo, que a gente tá numa zona de resistência, tá? Em especial até os 28.500, depois os 29. E a gente tem uma zona de suporte importante no curto prazo, tá? Se o preço começar a cair aqui e perder alguns pontos de suporte, ferrou. Eu acho que o mais importante é justamente onde tem aquela ordem até os 27.500. Perder os 27.500, caras, olho para baixo, realmente seria uma armadilha com muitas pessoas comprando no topo, simplesmente uma correção do movimento de baixo que a gente teve na última semana, tá bom? Então pode ser uma boa zona para, opa, o preço começou a fechar aqui embaixo, cara, vou correr, porque a gente pode ter oportunidade nos 26, 25, beleza?
Não vai ser fácil, tá? A gente romper com tudo para baixo, até porque a gente tem esse volumaço aqui, tá bom? Perder esse volumaço também seria um mau sinal, então cuidado com os 27.700. Então, essa é a zona que a gente não poderia perder, beleza? 27.700 até os 27.500 dólares. Tranquilo, investidores? Então, assim, para fazer um resumo, né, eu acho que a gente está tendo oportunidade de short em algumas altcoins aí nesse momento. Essas oportunidades, elas devem aparecer até os 29k, caso o Bitcoin consiga ir ali. E a gente precisa romper esses 29 para ter uma perspectiva mais bullish novamente, com melhora dos indicadores de sentimento que ainda não aconteceu, e precisamos segurar essa região entre os 27.700 e 27.500 dólares, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, e se lembre, é basicamente aqui o último dia com o carrinho aberto nesse preço promocional para vocês participarem aqui do Membros e começarem a aproveitar essas oportunidades do mercado que elas aparecem, cara. Como eu disse para vocês, tinha uma altcoin que eu não comprava desde 2022. A oportunidade está aparecendo agora. Tinha altcoins que eu ainda estava fazendo, ainda estou fazendo meu preço médio, quase todas, mas altcoins que eu queria comprar, agora eu estou tendo a oportunidade de comprar bem mais barato. Então, assim, eu acredito que a gente fortemente deve entender que o mercado não é só risco. Você não deve só cair, vai tudo morrer, tudo acabar. Não, você precisa conseguir identificar as oportunidades quando elas aparecem, oportunidades também de longo prazo. Por isso que a gente criou o Membros. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, tem o WhatsApp aqui na descrição e para você entrar no programa, o primeiro link. Então é isso. Um forte abraço e a gente se vê. Dependendo dessa volatilidade aí, acho que provavelmente eu volto aí lá para as 4, 5 da tarde, assim. Eu tô vendo que a gente vai ter um dia volátil. Um forte abraço.